Mourinho quer Endrick no Real Madrid. E sinceramente, isso pode mudar completamente a carreira do brasileiro, porque quando Endrick saiu do Real Madrid, muita gente acreditava que ele ainda não estava pronto para jogar no maior clube do mundo. Poucos minutos, poucas oportunidades e cada vez mais pressão em cima do atacante brasileiro. Só que agora, depois do que ele fez na França, o cenário mudou totalmente. E o mais impressionante, o Real Madrid tomou uma decisão importante sobre Endrick justamente no momento em que José Mourinho pode assumir o comando do clube espanhol. Segundo informações recentes, Endrick voltará ao Real Madrid já na próxima semana para iniciar sua preparação visando a Copa do Mundo, e a ideia do clube merengue é clara: o brasileiro deve permanecer no elenco principal para a próxima temporada. Ou seja, o Real Madrid acredita que Endrick finalmente está pronto. Mas existe uma pergunta gigantesca no meio disso tudo. Endrick vai conseguir jogar nesse ataque do Real Madrid? Porque estamos falando de um elenco que já tem nomes como Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e várias outras estrelas ofensivas. E sinceramente, talvez seja exatamente aí que Mourinho entre na história. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal porque aqui você acompanha tudo sobre futebol mundial, Champions League, seleção brasileira, mercado da bola, bastidores e as maiores histórias do futebol europeu todos os dias. E então já deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E sinceramente, a transformação de Endrick na França foi absurda. Porque os números mostram uma mudança muito grande no futebol do brasileiro. No Real Madrid, Endrick disputou 40 partidas, mas marcou apenas 7 gols, sem nenhuma assistência. Ao todo, 7 participações diretas em gols. Uma participação a cada 5 jogos. E o problema nunca pareceu ser talento. Era espaço, era minutagem, era contexto. Porque durante boa parte desse período, Endrick entrava apenas nos minutos finais das partidas, sem sequência, sem ritmo, sem confiança contínua. Sob o comando de Carlo Ancelotti e depois de Xabi Alonso, o atacante brasileiro praticamente nunca conseguiu ter uma sequência real dentro do elenco principal. E isso pesa muito para um jogador tão jovem, principalmente no maior clube do mundo. Porque jogar no Real Madrid aos 18 anos talvez seja uma das tarefas mais difíceis do futebol mundial hoje. A pressão é absurda, a concorrência é brutal e qualquer erro vira debate nacional. Ainda mais disputando espaço com estrelas gigantes do ataque merengue. Só que mesmo sem sequência, Endrick ainda mostrou flashes impressionantes no Real Madrid. Na Copa del Rey, por exemplo, viveu seus melhores momentos pelo clube espanhol. Dos 7 gols marcados pelo Real, 5 aconteceram justamente na competição. Além disso, teve gols rápidos e decisivos na Champions League, mostrando um faro de gol absurdo mesmo sem ritmo de jogo. E talvez tenha sido exatamente isso que fez o Real Madrid acreditar que o problema nunca foi qualidade técnica. O problema era desenvolvimento. E foi aí que a França entrou na história. Porque no Lyon, Endrick virou outro jogador. E sinceramente, os números impressionam muito. Em apenas 20 jogos pelo clube francês, o brasileiro marcou 8 gols e deu 7 assistências. Ou seja, 15 participações diretas em gols em metade do número de partidas que teve no Real Madrid. E o mais absurdo é que não foi apenas questão de números, foi evolução de jogo. Na França, Endrick deixou de atuar apenas como finalizador. Passou a recuar mais, criar jogadas, dar passes decisivos, participar da construção ofensiva. Ele virou um atacante muito mais completo, e isso aparece claramente nas estatísticas. Endrick se tornou o brasileiro com mais assistências no futebol europeu em 2026. Além disso, liderou o campeonato francês em dribles certos, grandes chances criadas e finalizações no alvo durante o período. Ou seja, o garoto que antes era visto apenas como um camisa 9 explosivo, começou a virar um jogador muito mais inteligente taticamente, mais criativo, mais participativo, mais maduro. E talvez seja exatamente isso que pode ajudar Endrick a jogar ao lado de Mbappé no Real Madrid. Porque antes muita gente via Endrick apenas como um finalizador de área, só que agora ele parece muito mais preparado para atuar em diferentes funções do ataque, recuando, criando espaços, dando assistências, participando da construção ofensiva. E isso pode ser fundamental em um time que já gira muito em torno de Mbappé. Porque jogar com Mbappé exige uma coisa: inteligência tática. O francês é um jogador que ataca muito espaço, que acelera muito as jogadas e que precisa de jogadores móveis ao redor dele. E talvez esse novo Endrick encaixe muito melhor nisso do que o antigo. E as atuações no Lyon ajudaram muito nessa mudança. O brasileiro marcou contra o PSG no Parque dos Príncipes, fez hat-trick contra o Metz e ainda quebrou uma marca histórica de Ronaldo Fenômeno ao se tornar o brasileiro mais jovem a marcar 3 gols em uma mesma partida no futebol europeu. Isso é muito pesado,
Porque quando o nome de Ronaldo aparece numa comparação, a pressão e a expectativa aumentam imediatamente. E talvez o mais impressionante seja a velocidade dessa evolução. Em apenas 2 partidas pelo Lyon, Endrick já havia superado toda a minutagem que vinha recebendo com Xabi Alonso na temporada pelo Real Madrid. Isso mostra claramente como o brasileiro precisava jogar mais, precisava errar, precisava participar, precisava ganhar confiança. E quando finalmente teve isso, explodiu. Hoje, Endrick lidera o elenco do Lyon em participações diretas em gols. É um dos líderes em dribles certos, criação de chances, finalizações perigosas. E toda essa evolução teve impacto direto até na seleção brasileira, porque Carlo Ancelotti voltou a convocar o atacante e Endrick já aparece na pré-lista para a Copa do Mundo. E sinceramente, isso muda completamente o cenário da carreira dele. Porque há poucos meses, muita gente discutia se Endrick deveria continuar no Real Madrid. Agora, o debate parece outro. Ele finalmente está pronto para ganhar espaço no maior clube do mundo? E é aí que entra José Mourinho. Porque segundo as informações mais recentes, o treinador português pode assumir o Real Madrid na próxima temporada, e isso pode mudar tudo para Endrick. Porque Mourinho historicamente gosta muito de jogadores fortes fisicamente, disciplinados taticamente, agressivos e que atacam o espaço com intensidade. E Endrick encaixa muito nisso, principalmente nessa nova versão mais coletiva e mais madura que apareceu na Sassa. A sensação hoje é que o Real Madrid finalmente percebeu algo importante. Endrick precisava de minutos, não de banco. Precisava jogar, precisava amadurecer, precisava se transformar. E talvez essa transformação tenha acontecido mais rápido do que muita gente imaginava. Agora eu quero saber sua opinião. Endrick consegue jogar ao lado de Mbappé no Real Madrid? Comenta e se inscreve para mais análises.